Semineto criticando a situação da segurança pública, que é sempre um calo do governo, era quando estava no carlismo, e continua sendo, e piorou ainda mais nos governos do PT. E a Semineto tem gradativamente voltado à cena política e comentou que é inaceitável, aceitável, aliás, é uma pergunta, é aceitável que a violência na Bahia seja destaque na imprensa nacional por 2 dias seguidos e o governador continue fingindo que o problema não é com ele? Por que ele está dizendo que foi destaque 2 dias seguidos? É que saíram no Jornal Nacional reportagens mostrando casos de violência que ocorreram em Salvador. E o ACM Neto montou um videozinho para exibir essas reportagens, que é justamente esse vídeo aqui. E 450 crianças da periferia de Salvador estão sem aula por causa da violência. Desde a segunda-feira, tiroteios foram registrados próximos a 3 escolas municipais. Num deles, uma bala atingiu a cozinha no momento em que se preparava a merenda. Uma estudante de 21 anos morreu depois de ser atingida por uma bala perdida em Salvador. O tiroteio foi ontem na Avenida Garibaldi, uma das principais da capital baiana. Uma câmera de segurança registrou Camila Silva dos Santos correndo e depois caindo na calçada, já inconsciente. Ela estava a poucos minutos de casa quando foi baleada. Então, esses 2 casos saíram aí no dia 12 e dia 13 na imprensa, no Jornal Nacional, e aí o ACM Neto aproveitou, fez essa montagem aí do vídeo para bater na questão da segurança pública, e não satisfeito ainda com isso, gravou um vídeo com ele mesmo falando sobre a questão. Somente essa semana foram várias ocorrências que trouxeram dor e sofrimento em nosso estado. Vejam que isso inclusive afeta a educação das crianças e jovens, porque em Salvador, em 3 dias, 4 escolas suspenderam as aulas. Somente por conta da violência, pelo menos 46 suspensões de escolas aconteceram ao longo desse ano. Nos últimos 2 meses, foram 300 tiroteios em Salvador e na região metropolitana, com 229 pessoas que morreram. Ora, gente, são 17 anos de governos do PT. 17 anos de inércia. 17 anos que nós estamos vendo a violência ter uma escalada, as famílias perderem a condição de viver em paz. E a pergunta que fica é, o que o governo do estado está fazendo? Quais foram as medidas tomadas pelo governador Jerônimo Rodrigues para conter a escalada da violência, para diminuir essa coisa tão ruim que vem acontecendo em nosso estado nos últimos anos? Nenhuma medida nós vimos. Ao contrário, é negar, é procurar culpados e desculpas, é empurrar a responsabilidade para os outros. E aí, embora seja um discurso de opositor político, o que ele está dizendo é verdadeiro. A Bahia teve um agravamento da violência. Tornou-se, em alguns anos, o estado com maior número de assassinatos, superando o Rio de Janeiro, superando São Paulo, em números absolutos, não proporcionais. A escalada de violência também praticada pela polícia, o número de pessoas mortas pela polícia, deu um salto estrondoso, o que é estranhíssimo, porque num governo de esquerda, supostamente, a violência policial seria contida. E, como realmente não funciona, sai matando, não é o problema, não é a solução, não resolveu nada, né? A Bahia está aí nas cabeças do ranking de violência, de assassinatos no país. Porque precisa de inteligência. Nitidamente houve, ao longo de vários anos, nos últimos anos, migração de grupos criminosos quando se sentem ameaçados, perseguidos nos maiores estados do país, Rio e São Paulo, onde essas instituições criminosas estão mais estruturadas, mas também o Estado está mais fortalecido para combatê-las, para persegui-las, e inúmeros foram presos aqui na Bahia. Mas atuação de inteligência a gente não viu. E é uma lástima a segurança pública no estado da Bahia. Não é só porque a ACM Neto é um opositor
É porque, de fato, a realidade dá razão a ele. São dados concretos que, inclusive, o atual governador Jerônimo Rodrigues já se queixou da imprensa, como se a imprensa fosse responsável somente por divulgar, né? A imprensa não inventa um crime nem comete o crime. Ela só divulga o que ocorreu. Então, a imprensa não tem responsabilidade pela violência em si e não deve fechar os olhos, fingir que não aconteceu. E, sistematicamente, ao longo dos governos anteriores, a Secretaria de Segurança Pública tentava travar os dados, tentava negar as informações. Mesmo assim, não consegue, né? Não consegue esse controle absoluto, e a gente vai lá para a cabeça, as estatísticas da violência entre os estados mais violentos no Brasil, às vezes liderando, às vezes no primeiro lugar.